e já me ponho de pé para convidar a senhora Elizabeth Teixeira para ficar aqui também à mesa ao lado. Gostaria de falar um pouco sobre a figura que temos hoje a nossa sessão, ao lado aqui e ao vivo também, tentar falar de pé pela reverência. Chamamos então a senhora Elizabeth Teixeira para ficar aqui ao lado. Muito obrigada. Senta aqui, senta aqui. Tá bem. Estou com 86. Olha, muito bem, bem-vindo. Pode sentar. Nossa reverência à figura histórica dessa mulher, dessa cidadã, dessa militante, Elizabeth Teixeira, no alto dos seus 86 anos. Antes de falar um pouco sobre Elizabeth Teixeira, eu gostaria de ressaltar a importância desse projeto que tem sido conduzido pela professora Lúcia Guerra, pelo professor José Pitozzi, pelas estagiárias e estagiários que também participam desse Compartilhando Memórias, as que não hão de morrer. Importante esse projeto, e dizer da minha satisfação em estar também presente a esse 9º encontro, essa 9ª sessão, em que esse Compartilhando Memórias tem buscado cumprir seu papel de fazer com que a sociedade brasileira, particularmente a sociedade paraibana, tome conhecimento da sua história e siga advertida e bastante atenta aos rumos, porque aí da gente se não tiver esse conhecimento apropriado também pela nossa juventude. Fico contente em ver aqui tantas pessoas, colegas, professores, professoras, pessoas da sociedade aqui presentes também, até o senhor Hélio, que está aqui também presente, ele que foi, na época do assassinato de João Pedro Teixeira, era o diretor do jornal A União, e tantas outras pessoas que aqui se encontram. Então, eu queria registrar como primeiro ponto essa importância desse projeto do Núcleo de Cidadania e de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. Em seguida, dizer que a nossa participante hoje, Elizabeth Teixeira, tem uma história bastante forte e bastante densa. De João Pedro Teixeira, como sabem, já foi dito, já foi mencionada a expressão cabra marcado para morrer. Título, como sabem, do filme de que há pouco tempo Dona Elizabeth também falava. Mas, em relação à figura de Elizabeth, me vem à memória um título de um colega nosso, o professor Genaro Ieno, e ele costuma dizer a respeito de Elizabeth que ela é uma mulher marcada para viver. Então, se trata de alguém cuja trajetória é densa, e alguns e algumas de nós talvez falem mais forte a trajetória de militante, de mártir de Elizabeth viva, do que às vezes até João Pedro Teixeira. A gente vai saber depois por quê, pelo depoimento que a gente vai escutar daqui a pouco por ela. Pela sua trajetória de mulher, de cidadã, de militante, de esposa de João Pedro Teixeira, de mãe, 11 filhos, e naquela dificuldade que a gente vê pela sua história, que já foi mais de uma vez registrada, seja via entrevista, feita inclusive por colegas nossas daqui da UFPB, recuperando a história de Elizabeth Teixeira, seja por outras vias também. Então, se trata de uma figura que teve que enfrentar muitos desafios. Não bastasse o desafio de ser alguém que se contrapunha à vontade do pai de não tê-la como esposa de João Pedro Teixeira e sofrer as consequências disso, bastante severas. Também teve a grande perseguição movida pelo latifúndio e depois pelo golpe militar, do que ela vai nos narrar aqui no seu depoimento daqui a pouco. Trata-se de alguém
que teve por essa vontade, por essa firmeza de cidadã, de trabalhadora, de militante, de mulher, de mãe, muitos desafios a enfrentar, de maneira bastante prolongada, porque após o assassinato do seu esposo, em 2 de abril de 62, e aí já vai meio século, no próximo ano estaremos completando 50 anos do martírio de João Pedro Teixeira. Não bastasse ter visto, da forma como viu, pela foto da qual falávamos há pouco, a figura de João Pedro na pedra, lá em Sapé, e ter feito a promessa, tantas vezes por ele cobrada, de que se ela trataria de marchar na sua luta, daria continuidade à sua luta, ela ali não hesitou. Na tua luta hei de marchar. E a gente nota que a partir dessa decisão, muitas consequências ela teve que enfrentar. Antes mesmo do golpe militar, quantas provações ela teve que enfrentar. Depois da morte do esposo, ainda teve que enfrentar o suicídio da sua filha mais velha, Marluce. Depois teve que enfrentar também a perseguição do latifúndio sobre sua própria família e sobre si própria. Quantas ameaças, quantas perseguições ela teve que sofrer na sua vida. E não bastasse isso, ainda a perseguição do latifúndio sobre seu filho, ainda criança, foi também alvo dessa perseguição. Depois, o duro exílio que ela teve que cumprir, do qual nos vai falar, e ter visto a família espedaçada, a família espalhada, os filhos distribuídos em mãos de quem não os queria, muitas vezes. E aí teve que enfrentar essa batalha. Depois da anistia, ela teve que enfrentar também mais provações. De tudo isso, vamos ouvir essa senhora Elizabeth Teixeira, como mulher, como cidadã, como trabalhadora, como militante, como dirigente de um dos movimentos mais importantes de nosso país, as Ligas Camponesas, em particular as Ligas Camponesas na Paraíba e particularissimamente a Liga de Sapé, da qual ela também foi dirigente. Sem demora, vou então, me permita, senhora Elizabeth Teixeira, passar-lhe a palavra. Fique à vontade, diga o que o coração tem a nos passar. Professores, professoras, companheiros, estudantes, companheiras e companheiros presentes, né? Eu sou Elizabeth Teixeira, a viúva de João Pedro Teixeira, que foi assassinado no dia 2 de abril de 62, né? Eu, como esposa dele, assumi a presidência da Liga Camponesa de Sapé, que tinha sido fundada por ele. João Pedro tinha um espírito de lutar, de tomar conhecimento da sobrevivência dos trabalhadores do campo. Ele chegava em casa e dizia para mim: as crianças sofridas, filhas dos trabalhadores, sem ter direito à alimentação no campo e nem serem alfabetizados. Ele lutava para que fosse implantada uma reforma agrária justa em nosso país, o Brasil. Isso ele dizia para mim todas as noites: minha filha, vão tirar a minha vida. Eu dizia para ele: meu filho, vão tirar a sua vida? Ele dizia: vão tirar a minha vida, mas que a reforma agrária vai ser implantada em nosso país. Todas as noites João Pedro me abraçava e dizia que a reforma agrária ia ser implantada. Tomem conhecimento, meus filhos. Quantos anos do assassinato de João Pedro? 49 anos, né, do assassinato dele, e a reforma agrária implantada em nosso país até hoje não foi implantada. Com o assassinato de João Pedro, eu continuei a luta dele na Liga Camponesa de Sapé, que tinha sido fundada por ele. Eu continuei a luta de João Pedro Teixeira. Acontece
o golpe militar. Aí eu tive que ser presa. Não, graças a Deus, eu fui presa pelo Exército. Não foi pelos policiais, que já estavam acostumados quase todos os dias a dar-me prisão e atirar no meu ouvido. Eles me prendiam, além de dizer que eu estava presa, atiravam, davam um tiro no meu ouvido assim para que eu me intimidasse, tivesse medo e não desse continuidade à luta de João Pedro. Mas eu continuava a luta de João Pedro. Eles podiam até tirar a minha vida, mas que eu continuava a luta de João Pedro. Sendo presa pelo Exército, o Exército nunca me tratou mal. 8 meses de prisão na ditadura, no Exército, mas nunca um dia o Exército me tratou mal, o major me tratava bem. Me tratava bem até que chegou o dia, depois de 8 meses eu fui liberada e ele disse a mim: eu estou lhe liberando, Elizabeth Teixeira, mas que a polícia vai lhe prender. E era difícil, naquela época, se eu fosse presa pelos policiais, tivesse viva hoje. Era difícil para a minha pessoa, porque eu continuei a luta do campo, a luta de João Pedro para o que desse e viesse. Com 11 filhos, apesar dos nossos filhinhos, todas as noites choravam. Quando o pai estava vivo, eles choravam porque o pai chegava da luta e me abraçava e dizia: vão tirar a minha vida, minha filha. Você continua a minha luta? Eu nunca tive voz para dizer para João Pedro que continuava a luta dele com os nossos filhinhos chorando. Porque quando ele foi assassinado, eu fiquei com 11 filhos, 11 filhinhos chorando, e eu nunca tinha voz para dizer que continuava. Só que quando tomei conhecimento que ele tinha sido assassinado, que o carro da Liga chegou e me pegou com todos os filhinhos e me levaram até Sapé, onde o corpo dele se encontrava morto. E que eu cheguei lá, eu peguei na mão de João Pedro e disse: João Pedro, quantas vezes você falou para mim que iam tirar a sua vida e se eu continuava a sua luta? Eu nunca tive voz para lhe responder. Mas a partir de hoje eu vou continuar a sua luta para o que der e viesse. E continuei. E continuei até acontecer o golpe. Quando aconteceu o golpe, eu tirei os 8 meses de prisão, como já falei, e aí, quando saí da prisão, tive que fugir. Por Deus que um companheiro disse: Elizabeth, você não pode ficar aqui. Ele tinha uma casa lá no São Rafael, numa cidade do interior do Rio Grande do Norte. Ele já tinha uma casinha lá, que era um companheiro da luta, né? E ele me levou para lá só com um filho. Os outros, já com a minha prisão, já estavam tudo espalhado pela casa dos meus familiares. Só um filhinho, que não foi para a casa de ninguém, ficou sozinho e acompanhou-me, que hoje ele ainda mora no Rio Grande do Norte, que é o Carlos Pedro Teixeira. Até hoje ele vive lá. Eu fui para o Rio Grande do Norte, cheguei lá no interior de São Rafael, numa casinha, lá ele disse: fique aí na casinha. Agora, você fica aí e procure sobreviver aí. Meu Deus, eu não tinha um centavo, lisa, sem dinheiro, sem nada na vida. Aí eu saí naquelas casas, perguntando se tinham roupa suja para eu ficar como lavadeira de roupa. Aí eu fiquei como lavadeira de roupa daquele povo, mas nas calçadas daquela rua, daquele interior, São Rafael, era tanta criança, já grandinho, tudo sentado nas calçadas. Eu perguntava para eles: meu filho, vocês estudam? Não. Eu disse: eu vou falar com sua mãe. Aí falei com a mãe daqueles meninos, se eu começasse uma alfabetização aquelas crianças, eu tinha a 4ª série.
porque naquela época eu só fiz a 4ª série em Sobrado. Quando eu terminei a 4ª série, eu tirei em primeiro lugar. A professora me deu muitas flores para eu dar para meu pai, minha mãe, né? Eu tinha só a 4ª série. Aí comecei a alfabetização aquelas crianças. Falei com a mãe dele, das crianças, se eu começasse a alfabetização, se elas me davam cadeira, me davam mesa, que eu não tinha para as crianças. Resolveram a dar mesa, cadeira, e as crianças, os anos todos de ditadura, eu passei como alfabetizadora naquela cidade de São Rafael, daquelas crianças, alfabetizando aquelas crianças. Aí elas resolveram, um mês, eu disse, vocês me dão uma alimentaçãozinha que eu não tenho? Ela disse, damos, período de um mês. Depois de um mês, ela disse, não, agora nós damos dinheirinho a você, porque você compra a alimentação do jeito que você quer. Aí eles resolveram me pagar, e eu fiquei lá com esse filho os anos todos, porque não foi um ano, nem 2, nem 3, quanto foi os anos de ditadura, meu filho, que eu passei lá. Aí, todos os anos da ditadura, lá, depois foi que eu não tinha conhecimento da ditadura, muito triste a minha sobrevivência, porque eu não sabia que meus filhos estavam vivos, outros estavam vivos, porque minha família nunca me deu apoio, a mim nem a João Pedro Teixeira, porque quando eu casei com João Pedro, eu fugi, casei com ele, meu pai nunca aceitou o casamento, nunca me deram apoio. É tanto, meu filho, que esta família não dava apoio a João Pedro, não dava apoio à luta de João Pedro, não deram apoio. É tanto que 2 filhos meus foram assassinados lá por conta da minha família. 2 filhos. Né? João Pedro Teixeira filho, e o Carlos Teixeira. Foram assassinados lá, lá. A família diz que João Pedro Teixeira dizia, mataram meu pai, mas quando eu ficar homem, eu mato quem matou meu pai. Diz que ele dizia isso. Depois que saiu de dentro de casa, quando estava comigo, ele nunca ia dizer isso, né? Depois que eu saí, que ficaram tudo abandonado, a menina mais velha suicidou-se, a Marlúcia Teixeira, essa, antes da ditadura, já tinha suicidado, porque foram me prender lá, porque houve um desencontro lá na fazenda, e eu fui lá, tinham botado 8 moradores para fora. Os moradores tinham roçadinho, feijão, tinha deles pai de 8 filhinhos. Eu disse, não vão sair nenhum, vocês continuam aí na terra, continuam aí, não vai sair nenhum. E fui direto ao proprietário e disse, não vai sair ninguém de lá. Os 8 moradores vão continuar lá, tem deles de roçadinho, o feijão já ficando maduro, tudinho, vão continuar lá, não vai sair. Aí eles mandam me prender. Aí, meu filho, foi muito tiro em volta da minha casa. Foi tiro que a minha filha mais velha, Marlúcia Teixeira, se assombrou-se com os tiros. E quando eu saí presa, que vim para aqui, para João Pessoa, lá de Barra de Anta, da casa, que eu morava lá, que vim para aqui, ela manda comprar veneno lá no armazém que tinha em Barra de Anta, e dizendo que era para botar no rato que estava estragando lá, mas ela botou na comida, envenenou e comeu. Quando eu volto, que chego em casa, ela estava morrendo, já morrendo. Eu ainda botei no mesmo carro que foi me levar e trouxe ela. Quando chegou aqui, o médico disse, ela já está morta. Ela morreu. Marlúcia Teixeira, a minha filha Marlúcia Teixeira, a mais velhinha, suicidou-se. Morreu antes de acontecer o golpe militar. Foi uma luta minha, uma luta muito difícil no campo. A luta do campo é uma luta muito difícil. João Pedro dizia para mim, todas as noites, saía para a luta, quando chegava dizia, minha filha, vai ser implantada uma reforma agrária em nosso país. O homem do campo, o trabalhador do campo, ele vai ter condições de sobreviver no campo. Não ver os filhinhos dele morrer de fome,
não vê os filhinhos deles sem estudar, tem direito de ser alfabetizado, tem deles até que morre de fome no campo, uma situação difícil. Com a reforma agrária vai melhorar a situação do campo, o homem do campo vai ter condições de trabalhar na terra, vai ter condições de produzir e criar seus filhinhos, sua família. João Pedro dizia para mim que ia ser implantada. Quantos anos, meu filho, do assassinato de João Pedro? No dia 2 de abril, né? Fez 49 anos, né? Ele foi assassinado em 2 de abril de 62, né? E a reforma agrária em nosso país, até hoje, nada. Eu já estou com 86, fim de fevereiro, dia 13 de fevereiro, 86 anos, e a reforma agrária até hoje nada. A luta de João Pedro Teixeira, que dizia para mim que iam tirar a vida dele, mas que a reforma agrária ia ser implantada em nosso país, e até hoje, reforma agrária, nada. É uma situação difícil, muito difícil. Eu sofri muito, né, na minha vida, mas ainda estou viva. Só que hoje eu sinto assim ainda muita dor de cabeça, sinto aquela dor de cabeça. Penso assim, a luta de João Pedro Teixeira, a luta de muitos outros companheiros que lutavam, mais João Pedro, por uma reforma agrária, e até hoje a reforma agrária não foi implantada em nosso país. E é isso. Até que Deus o abençoe a todos que nos apoiam, que dá essa luta, né? Que até hoje ainda procura, com a idade que eu já estou, ainda me procuram, me visitam, né? Vai e faz o convite para mim vir participar do movimento desse. Que Deus o abençoe a todos, essas personalidades, que até hoje ainda lembra a minha pessoa e a pessoa de meu marido, João Pedro Teixeira. Uma personalidade que foi João Pedro Teixeira, para mim, os filhinhos, e para todos mundo que lutavam pela pobreza. Que Deus o abençoe a todos, essas personalidades que procuram ainda a me ouvir e a tomar conhecimento da luta de João Pedro Teixeira. Que seja abençoado pelo nosso Deus, nosso Pai eterno. Que Deus o abençoe. Como foi aquele caso do filme Cabra Marcado para Morrer? Como se deu com Eduardo Coutinho? De que se lembra, dona Elizabeth? Eduardo Coutinho. O filme Cabra Marcado para Morrer. O filme Cabra Marcado para Morrer nos dá uma lembrança muito grande. Nos dá uma lembrança. Eu me sinto assim tão feliz com o Eduardo Coutinho, que fez aquele filme. Eduardo Coutinho, a personalidade que foi o Eduardo Coutinho, que hoje eu moro numa casa que foi compra por ele, aí em Cruz das Armas, na Genésio Gambarra, 160, a minha casa, eu moro lá, foi comprada por ele. Ele me procurava a conversar comigo, depois ele foi quem também ajudou me resgatar-me lá, da ditadura, quando eu fiquei lá, ele foi quem acompanhou meu filho e me resgatou-me de lá, para dar continuidade ao filme Cabra Marcado para Morrer. Eduardo Coutinho, uma personalidade que eu não esqueço um momento dele. E tem muitos companheiros também que eu não esqueço os momentos que chegavam na minha casa, conversar comigo, falar comigo. Que Deus o abençoe a todas essas personalidades que lembra a minha pessoa, que lembra a pessoa de meus filhos, meus filhinhos, né? Que hoje já morreram, 2 foram assassinados e as 2 meninas morreram. Hoje tem 2 que foram para o Rio de Janeiro, e que é a Marta e a Marinei, a mais nova. E todo mês telefonavam para mim. Agora já faz mais de 1 ano que elas não telefonam, nem eu também tenho assim o telefone delas, não sei se estão vivas. E, né, comigo aí, aqui mora a Maria José, o menino que estudou em Havana,
Isaac, que é médico, que estudou em Havana, é vivo. Mas Abraão Teixeira, que se formou para jornalista, depois da morte do pai dele, que também recebeu a bolsa de estudo, já morreu. Os dois que morreram, João Pedro Teixeira e o Carlos, já morreram. E tem ainda o que mora no Rio Grande do Norte, né? E o Isaac vivo. Só tem 2 homens vivos, quero 6, só tem 2 vivos. E as meninas, tem a Maria das Neves e a Marinei, estão vivas, e a Maria José. Tem as 3 vivas. E os que foram para o Rio não dão notícia para mim, não, meu filho. Abraão morreu, o mais velho morreu. Os 2 foram assassinados, né? Com o golpe militar, foram assassinados 2. Eu sei que é uma situação meio difícil. Para mim, muito difícil. Elizabeth, a pergunta que eu gostaria de fazer, que a senhora fizesse algum comentário, é a respeito da liderança que a senhora teve após a morte, não é, o assassinato de João Pedro Teixeira, a liderança no movimento camponês. Como uma mulher, não é, assumiu como todo o movimento camponês que tinha uma forte liderança masculina, como seu marido liderava a Liga, e a senhora, naquele tempo, né, antes até mesmo de 64, né, logo após o falecimento dele em 62, como a senhora, como mulher, assumiu um movimento que aparentemente era mais masculino. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco como foi a sua ação como líder de um movimento que tinha tantos homens e poucas mulheres à frente. Então, a gente sabe que o avanço da participação política da mulher, hoje em dia, já é notório. Mas, na década de 60, né, então, como a senhora se colocou, o que a senhora pensava como mulher está levando à frente o movimento o movimento camponês? Olha, gente, quando eu assumi a presidência, olha, as mulheres dos companheiros do campo vinham tudo para a sede lá da Liga Camponesa, me abraçarem, me visitarem, dizendo: agora é a senhora Elizabeth, é a esposa de João Pedro Teixeira. Eu digo: é você a presidente da Liga Camponesa, é. E os companheiros que me abraçavam, e as visitas, e os convites para mim ir, que eu fui nas ligas camponesas dos outros municípios, né? E até dos outros estados de Recife, né? Que eu ia lá fazer visita lá na Liga Camponesa de lá e falar para o homem do campo, né? A luta do campo, que é a terra, para que o homem possa trabalhar na terra, sobreviver com a sua família. Isso, para mim, era um orgulho. Depois da morte de João Pedro, eu ser tão recebida por todos os companheiros, amigos de João Pedro, iam tudo me abraçar todos os dias e dizer para mim: companheira, continua a luta dele. Hoje nós vamos para o município, vamos entrar lá em contato com os proprietários. Eu ia junto com eles, entrava em contato lá com o proprietário, que eles tinham botado os trabalhadores para fora, para os trabalhadores não saírem, os trabalhadores tinham que continuar no campo, na luta, trabalhando. Para mim foi maravilhoso, eu assumi a Liga Camponesa, o município, né, da Liga Camponesa lá em Sapé, eu assumi a presidência, fui às reuniões com os companheiros à noite, na parte da manhã, com os companheiros. Era muito, eu recebia convite para ir para a Liga Camponesa também, lá de Pernambuco, de Recife e de outros municípios. Era muito bom para mim. Fui até o Rio de Janeiro, né, falar lá, né, falar sobre a Liga Camponesa de Sapé. Assumi, gostei muito, e era muito bem recebida por todos os companheiros e companheiras da luta do município de Sapé, pelos trabalhadores do campo,
iam na minha casa direto à noite, era cheio de trabalhador lá, conversando comigo. Muito bom. Gostei muito, depois que assumi. Aí foi que veio o golpe militar. Aí, meu filho, eu tive que ser presa, mas só passei 8 meses de prisão, mas fui presa pelo Exército. Nunca chegou um dia do Exército me tratar mal. E o major me tratava bem. O major do Exército me tratava tão bem, me tratava bem. No dia que eu não queria, assim, alimentação, pensando nos filhinhos que estavam em casa, o major vinha diretamente falar comigo: olha, se alimente, dona Elizabeth, se alimente, que você tem os filhinhos, precisa, no dia que for liberada, ter. Agora, no dia que ele me liberou, que ele disse: eu estou lhe liberando, dona Elizabeth, mas a polícia vai lhe prender. E se eu tenho sido presa, meu filho, pelos policiais, hoje eu não estaria aqui. Com a idade que já estou, aqui, com 86 anos, aqui, perante essa juventude, conversando comigo. Eu não estaria aqui, que a polícia não me deixava com vida, não. A polícia não. A polícia ia me prender, dava tiro, para ver se eu me intimidava e abandonava a luta. Dava um tiro. Assim, a polícia ia me prender, a polícia era... Graças a Deus, eu fui presa pelo Exército. E só tirei 8 meses de prisão. Agora, com a ditadura, eu tive que fugir, né? Me esconder, ficar no Rio Grande do Norte, na cidade do interior, com o nome Marta Maria da Costa. Não fiquei lá como Elizabeth, ninguém me conhecia lá, nessa cidade do interior do Rio Grande do Norte, ninguém me conheceu, e eu fiquei lá todos os anos de ditadura lá. Fiquei como professora daquelas crianças, que depois eu recebi muitas cartas, né, da juventude que estudou comigo, que fizeram, né, foram alfabetizados comigo, né? Eu alfabetizando as crianças, foi muito bom lá no Rio Grande do Norte, com o nome de Marta Maria da Costa, lá ninguém nunca me conheceu como Elizabeth. Agora, quando veio a anistia, né, que eu fui resgatada de lá, fui resgatada pelo meu filho, Abraão Teixeira, que se formou para jornalista, já morreu. Abraão Teixeira, 2 anos já fez que ele morreu. E os 2 foram assassinados. João Pedro Teixeira Filho e Zé Eudes Teixeira foram assassinados em Antas do Sono. Foram assassinados lá. João Pedro disse que dizia: quando eu crescer, eu mato quem matou meu pai. Ele, como criança, né, disse que dizia essa palavra, né? Ele disse a mim, não tinha. Mas depois disse que ele dizia como uma criança, foi assassinado. Porque não é fácil para mim, minha filha, meu marido ter sido assassinado e meus filhos foram assassinados. Foram assassinados com o golpe militar. Aí, João Pedro Teixeira Filho e Zé Eudes Teixeira foram assassinados. Hoje só tem vivo Carlos Pedro Teixeira, que mora no Rio Grande do Norte, que quando eu fugi para lá, fugi com ele, né? Que a família, nenhum quis ele, aí eu fugi com ele, ele se criou lá no Rio Grande do Norte comigo, até hoje ainda mora lá. Já é pai de 2 filhos, já é neto, já tem neto, né? Os 2 filhos dele já é casado, a filha e o filho. E o Isaac Teixeira, que estudou em Havana, porque com o assassinato de João Pedro Teixeira, Fidel Castro tomou conhecimento que tinha ficado 11 filhos, com 11 filhos, manda o convite para que um dos filhos de João Pedro Teixeira fosse estudar em Havana. Aí manda vir. Mandou, o rapaz veio com o Julião e levou. Isaac disse: eu vou, mãe, eu vou. Ele já tinha feito a 4ª série, disse: eu vou. Aí foi. E o outro recebeu, o Abraão Teixeira recebeu uma bolsa de estudo, veio estudar aqui em João Pessoa. Foi o que se formou para jornalista. Morreu, já morreu. Abraão,
Começou com um problema já morreu. Agora Isaac ainda é vivo. Ainda ontem ele telefonou para mim, ele é vivo, mas ele trabalha no Ceará, Fortaleza. Ele não trabalha aqui não. Quando ele veio de Cuba, eu fui até Cuba. Naquele tempo, o Fidel Castro me convidou, eu fui até Cuba, quando ele já estava lá ajudando, eu visitei Cuba. Como presidente da Liga Camponesa, né? Fui a Cuba, visitei a Cuba. É muito assim, meu filho, muito difícil, a vida é muito difícil. Tem noite assim que quando eu vou me deitar, eu imagino, pelo que eu passei na minha vida, depois do assassinato de meu marido, João Pedro Teixeira, que todas as noites os filhinhos ficavam ao redor de mim na cama, tudinho na cama, chorando. E João Pedro amava muito os filhinhos, e eles amavam João Pedro, tudo chorando, e eu também. João Pedro foi uma personalidade que quando casei com ele, meu pai não aceitou o casamento com João Pedro. Um porque João Pedro era pobre e outro porque era negro. Papai não aceitou o meu casamento com João Pedro. E aí, que meu pai era um proprietário de terra, tinha, né, armazém, meu pai tinha muito dinheiro, dono de carro, minha mãe tinha o carro dela, meu pai, o dele, dono de muito dinheiro, não aceitou o casamento com João Pedro. É tanto que depois que eu já mãe de 6 filhinhos, que vim morar aí em Barra de Anta, na casa onde João Pedro foi assassinado, em Barra de Anta. Quando eu cheguei aí, mas João Pedro, em Barra de Anta, meu pai manda um carro e o motorista me pegar na minha casa para chegar até lá. Aí eu disse, João Pedro, eu não sei o que é que papai quer comigo. Mandou o motorista dele me pegar aqui, eu vou. Ele disse, vá, possa ser que é sua mãe, esteja doente, uma coisa assim. Eu fui. Quando eu cheguei lá, meu pai, porque quando eu estava em casa, ainda de menor, eu falava para meu pai comprar um carro para mim, que ele tinha muito dinheiro. Ele disse, eu só compro quando você ficar de maior, o carro. Eu só compro quando você ficar de maior. Aí, quando ele manda me ver esse convite, eu já com os 6 filhinhos lá no campo, mais João Pedro já na luta da Liga, que ele manda me ver, que eu cheguei lá, aí um baú na calçada dele, cheio de dinheiro, um baú grande, cheio de dinheiro, e um carrinho bem novinho, o motorista. O carro novo que ele tinha comprado. Disse, olha, minha filha, eu comprei este carro e este baú aí. Abre o baú para você ver o que é que tem dentro. Eu disse, eu não vou abrir. Agora você tem que deixar aquele negro com todo o negraçar. Tem que deixar ele e ficar aqui comigo e sua mãe. O motorista está aí para lhe ensinar a dirigir. Ele foi abrir o baú, aí eu vi as notas, meu filho, dentro do baú, dinheiro, baú cheio de dinheiro. Eu disse, meu pai, o senhor me faz esse convite para essa situação aqui que está aí, que você está me dizendo, pois eu vou voltar para casa. Ele aí disse, não vai nem entrar para ver sua mãe, que sua mãe não quer lhe ver, só quer lhe ver se você deixar ele. Aí eu voltei para casa, cheguei em casa, João Pedro disse, o que foi, minha filha? Eu cheguei e contei para João Pedro o que foi. Ele comprou o carro, o motorista disse para me ensinar a dirigir, e um baú de dinheiro, meu filho, um baú cheio de dinheiro para mim, dizendo que eu não precisava nem de voltar em casa, que precisasse de comprar alguma coisa, eu estava com os documentos, que precisasse de comprar alguma coisa, o dinheiro estava ali à minha disposição, o dinheiro era todo meu. Não. Meu pai nunca aceitou o meu casamento com João Pedro, eu fugi, eu casei em Cruz do Espírito Santo com João Pedro, né? E depois a gente foi morar em Recife, João Pedro trabalhava em pedreira, moramos lá em Recife, ele trabalhando numa pedreira em Jaboatão. Depois, quando a pedreira parou, meu pai tinha comprado esse sítio, que é Barra de Anta, a casa lá, que muitas pessoas aqui conhecem a casa, lá. Aí, o empregado dele, que ia toda semana para Recife, com um produto lá do campo, para Recife, chegou até a minha casa e fez o convite. Aí eu vim morar mais João Pedro, aí em Barra de Anta. Não, a casa grande, muito sabe essa casa foi de meus padrinhos, tinham morrido, e então meu pai ficou com a casa,
Aí mandou convidar, aí eu vim morar em Barra de Anta. Aí quando eu cheguei em Barra de Anta, aí João Pedro já tinha aquele espírito de luta, né? João Pedro tinha aquele espírito de lutar por uma reforma agrária, do sindicato rural. Aí a cidade de Sapé, ele funda a Liga Camponesa e começa a luta dele ali no campo, ali pelaquele campo ali, aquele sítio do campo, Anta do Sono, Barra de Anta, né, Sapucaia, ali tudo aquele, o engenho Sapucaia, o engenho Anta. Aí ele começou ali, no campo, conversando com os trabalhadores, e os trabalhadores indo tirar a carteira, né, do sindicato rural, e formou a luta dele, que chegou o momento dele ser assassinado. E ele sabia que ia ser assassinado. Ele dizia em casa: minha filha, vão tirar a minha vida, você continua a minha luta? Eu nunca tive resposta para dar, eu ficava calada. Não dizia a ele que ia continuar a luta, eu ficava calada. Agora, no momento que eu cheguei, que ele estava morto, que eu peguei na mão dele, eu disse: João Pedro, eu vou continuar a sua luta para o que der e vier. E continuei a luta dele para o que desse e viesse. Pois é, meus filhos, meu muito obrigado a todos que estão presentes, a juventude, companheiros e companheiras de luta que nos apoiam, que nos dá apoio à luta, a nossa luta do campo, a nossa luta dos trabalhadores, condições melhores para a classe trabalhadora do campo e da cidade. Que Deus o abençoe a todos. Se quando a senhora assumiu as ligas... Sim, quando assumi as ligas. Sim, a senhora era mais ligada, assim, o pessoal do grupo de Francisco Julião. E tinha o professor Assis Lemos, mais ligado ao Partido Comunista. Tinha brigas, tinha o grupo da senhora e o professor Assis Lemos, como era essa... Assis Lemos era, companheiro Assis Lemos, era ligado mesmo. Companheiro Assis Lemos, Julião é quem me dava todo apoio, né? Ele me dava todo apoio, o companheiro Julião, tudo, o companheiro dava todo apoio a mim, Assis Lemos, né? E muitos companheiros aqui davam apoio a mim, a pessoa, né? Muito, eu agradeço muito o companheiro Assis Lemos, né? Pelo apoio que ele me dava, né? E Julião é vivo ainda? Não, Julião não é vivo mais não. Julião, o companheiro Julião, que dava apoio, que foi quem ajudou a levar meu filho para Cuba, ele dava apoio a mim. Elizabeth, a senhora teve o prazer de conhecer uma pessoa que é um mito aí atualmente, que é o Che Guevara. Che Guevara. Eu queria que a senhora contasse para esse público como que foi a senhora conhecer uma figura tão importante hoje, que tem uma imagem muito importante, que é o Che Guevara. Che Guevara, muito importante. Tá bom. Che Guevara é uma imagem muito importante. Eu conheci ele, graças a Deus. O Che Guevara é uma personalidade muito importante em nossa vida. Que Deus o abençoe a todos que dá apoio, que agradecem a luta de todos os companheiros. Que Deus o abençoe a todos. Elizabeth, a senhora falou que seu marido, quando decidiu organizar o surgimento das ligas camponesas, ele começou a percorrer alguns engenhos para saber das situações que aqueles camponeses, aqueles trabalhadores passavam e viviam naqueles engenhos. Então, eu gostaria de saber, depois que ele fundou, a partir de 1958, como é que se deu o dia a dia, como era o dia a dia nas ligas e como era a sua participação com sua esposa. A senhora tem a participação ativa ou apenas ficava cuidando da família? Eu queria que a senhora passasse isso para a gente. Como, meu filho? Entendeu? Como, a partir de 1958, como era o dia a dia das ligas, o que se fazia nas ligas? E como era a participação da senhora? A senhora só ficava cuidando da sua família enquanto seu esposo ficava na liga, ou se a senhora ficava ajudando ele também diretamente? Eu ajudava João Pedro, né? Ajudava João Pedro nas ligas camponesas. Eu ajudava ele, a luta dele nas ligas camponesas, eu ajudava.
Só que tinha muitos filhos, eu ficava em casa mais cuidando dos filhos, eu vinha pouco na liga. Só quando havia reuniões, os companheiros estavam reunindo, aí eu ia participar das reuniões com os companheiros e companheiras. Mas, no dia a dia, a minha luta de casa, com muitos filhos, né, iam para a escola, eu ficava esperando, cuidar da alimentação dos filhos, era difícil. Agora, quando aconteceu o assassinato dele, aí eu assumi mesmo a responsabilidade de todo dia estar presente na liga, estar no campo, com o homem do campo, conversando, resolvendo os problemas, e com os proprietários, resolvendo os problemas, falando para os proprietários que quando acontecia qualquer desavença no campo, qualquer desencontro deles lá com os moradores, eu ia lá conversar com eles, né? Dizer que não era assim, falar a verdade para o proprietário, a luta do homem do campo, o trabalho dele. A minha luta era uma luta foi muito difícil, porque quando João Pedro vivo, João Pedro todos os dias quem estava no campo, na luta do homem do campo, naqueles engenhos, naquelas fazendas, era ele. Eu ficava em casa cuidando dos filhos, do trabalho da casa. Mas depois do assassinato dele, aí eu assumi a responsabilidade, aí eu saía todos os dias, né, para o campo, resolvendo os problemas do campo, unindo os camponeses, falando com o homem do campo. A luta do campo era uma luta meio difícil para a classe trabalhadora que trabalha no campo e para quem está resolvendo o problema do homem do campo. É meio difícil a luta do campo. Hoje eu não tenho mais assim nem conhecimento do sindicato rural, eu não tenho mais conhecimento, não. Hoje, não. Eu não tenho mais conhecimento, assim, de estar entrando em contato com o presidente dos sindicatos, não tenho mais, não. Hoje é em casa, na idade que já estou, é em casa, minha filha. É em casa, só na luta de casa. O Rio Paraíba é o filé mignon da Paraíba. São as terras melhores que o Estado possui. Essa várzea do Rio Paraíba foi inicialmente ocupada pelos engenhos de açúcar e de rapadura e de aguardente. A posse das terras do Rio Paraíba era uma posse democrática. Havia dezenas de engenhos, daqui até depois de Sapé. Esse quadro econômico-social mudou bruscamente a partir do fim do século XIX, com a instalação do primeiro engenho central na Paraíba. O que era engenho central? O engenho central foi a figura de transição entre o antigo engenho e as atuais usinas de açúcar. Essa figura intermediária foi o engenho central construído onde hoje é a usina São João. O engenho central era um engenho grande, um engenho com pretensões de ser usina. Um engenho que tinha uma produção maior e que precisava, por isso, de maiores extensões de terra. O engenho central instalado onde hoje é a usina São João precisava de mais terras para plantar cana, para ter uma produção de açúcar maior. O que aconteceu? O engenho central começou a comprar os engenhos das proximidades. Começou a constituir-se na várzea do Rio Paraíba, que hoje nós chamamos de latifúndio. O engenho central, fundado em 1888, por aí assim, vai se transformar na primeira usina de açúcar da Paraíba, que foi adquirido, o engenho central, adquirido pelo senhor João Urso Ribeiro Coutinho. João Urso Ribeiro Coutinho, homem de muita iniciativa empresarial, transformou o engenho central na usina São João e comprou dezenas de engenhos naquela redondeza.
estimulou ele ainda, os irmãos, a fundarem outras usinas de açúcar na várzea do Rio Paraíba. Surgiu então o doutor Renato Ribeiro, que instalou a usina aqui em Santa Rita. Depois foi surgida a usina Santa Helena, a usina Santana. Então, uma família nucleou e concentrou em suas mãos a construção das primeiras grandes usinas de açúcar da Paraíba. Isso provocou aquilo que nós chamamos o ciclo da cana-de-açúcar, provocou o ciclo do romance de Juscelino do Rego, que nos descreve e nos transmite o cenário da decadência dos engenhos de açúcar, que ou se extinguiram ou se transformaram em fornecedores de cana das usinas. Por que essa concentração de usinas na várzea do Rio Paraíba? Isso já era conhecido desde os primórdios da nossa história, desde os primórdios da colonização. Maurício de Nassau, o governador holandês do Nordeste do Brasil, quando veio conhecer a Paraíba, ficou extasiado, admirado com a riqueza das terras do Rio Paraíba. Usou até de uma expressão curiosa de que o Rio Paraíba era o Rio Nilo da Paraíba. Assim como o Rio Nilo trazia os elementos orgânicos e químicos do coração da África e fez aquele vale agrícola de perto do Cairo, que constituiu a riqueza do Egito, a riqueza daquele país, o Rio Paraíba descia todos os anos em enchentes que inundavam as várzeas do Rio Paraíba e cobriam as terras da várzea do Rio Paraíba com os elementos químicos e orgânicos que desciam da Serra da Borborema e que vinham até dos confins do sertão de Pernambuco. Era uma terra naturalmente adubada todos os anos, ou quase todos os anos, por esses elementos. Ficou comprovado que a região de Monteiro contribuía com muitos sais minerais, com muito cálcio e muito potássio. A região do Cariri, de Gurjão, de Soledade, de Juazeirinho, de Santa Luzia e de Teixeira, descia com muitos elementos radioativos. Esses elementos que vinham sendo arrastados pelo Rio Paraíba, inundava a várzea do Rio Paraíba e dava a essa várzea do Rio Paraíba o melhor processo de adubação natural de que se tem conhecimento. Pois bem, Maurício de Nassau chegou a dizer que por causa dessa formação da várzea do Rio Paraíba, o açúcar da várzea do Rio Paraíba era o melhor açúcar do mundo. É importante que isso partindo dele pelo seguinte, porque, na verdade, quem invadiu a Paraíba não foi a Holanda. O governo holandês não invadiu o Nordeste, nem invadiu. Quem invadiu o Nordeste e a Paraíba foi a Companhia das Índias Ocidentais, uma companhia capitalista, uma empresa capitalista que era a primeira grande firma internacional que procurava assambarcar no mundo a produção de açúcar. A Companhia das Índias Ocidentais já produzia açúcar na Europa, já produzia açúcar em outros países, e sabedora de que o Nordeste do Brasil era uma área apropriada para a grande cultura da cana, quis dominar Pernambuco, a Paraíba e a Bahia, para aqui implantar a maior indústria de açúcar do mundo. Maurício de Nassau fez essa exaltação a essa região daqui do Rio Paraíba. Pois bem, o que aconteceu? A várzea do Paraíba, que era dividida em várias propriedades pequenas, em vários engenhos, transformou-se num grande e vasto latifúndio pertencente a uma única grande família da Paraíba. A partir daí, o problema social estava instalado. Já não havia mais minifúndio, havia latifúndio. E com o latifúndio veio o poderio político, o domínio do poder policial, o domínio do processo de educação, o domínio do processo de proteção à saúde, o domínio político-social de modo global. Esta região era
o polo ideal para o surgimento de um movimento a partir dos camponeses para a modificação desse quadro latifundiário. Era o terreno propício, mais propício da Paraíba para o surgimento da Liga. A Liga Camponesa não surgiu no sertão, na zona de criação de gado, não surgiu nem mesmo no brejo de Alagoa Grande, de Alagoa Nova, de Areia, de Serraria, que eram engenhos pequenos sem expressão. As ligas camponesas foram surgir no berço da formação do grande latifúndio da indústria agrocanavieira da Paraíba. Estava formado o quadro natural. Agora, uma outra causa importante, a causa propriamente do ponto de vista da legislação brasileira. Com a Revolução de 1930, o presidente Getúlio Vargas implantou, já na década de 40, a legislação trabalhista no Brasil, a consolidação das leis do trabalho. É a partir de 1940 que o trabalhador brasileiro vai ter um instrumento de proteção e defesa dos seus direitos sociais. Mas a legislação trabalhista da década de 30 e 40 era uma legislação que protegia o trabalhador urbano, porque se iniciara no Brasil o processo de industrialização e o processo de desenvolvimento e ampliação do nosso comércio. Então, o trabalhador do comércio, o trabalhador das grandes indústrias, das grandes metrópoles do país, já careciam de uma proteção legal para a defesa dos seus direitos. E Getúlio Vargas foi o homem providencial que veio ao encontro dessa reivindicação dos trabalhadores brasileiros. Mas Getúlio Vargas sabia que a legislação do trabalho teria um dia de ser levada ao homem do campo, ao trabalhador rural. Mas naquela época ainda era cedo, não havia condições para estender a legislação trabalhista ao trabalhador rural. Depois da redemocratização de 1945, foi que Getúlio Vargas começou a cogitar de estender a legislação trabalhista ao trabalhador rural, ao homem do campo. E aí começou a reação das classes conservadoras brasileiras. A reação comandada por Carlos Lacerda contra Getúlio Vargas, que terminou levando ao desespero e ao suicídio, já era uma forma de luta capitaneada por Carlos Lacerda das classes conservadoras para evitar que Getúlio implantasse e aprofundasse os direitos trabalhistas nos trabalhadores do campo, trabalhadores rurais. A reação foi tão grande que o plano das classes conservadoras era expulsar Getúlio do poder. E Carlos Lacerda foi o grande comandante dessa luta, que terminou levando Getúlio realmente ao desespero e ao suicídio. Mas Getúlio dava os primeiros passos para vir de encontro ao homem do campo, ao trabalhador rural. Morre em 1954. Coisa interessante, poucos anos depois, rebentam no Nordeste as ligas camponesas. Estimuladas a partir da nova linha política que era comandada no plano federal por Leonel Brizola e por João Goulart. Eles é que lançaram a ideia das reformas de base, que depois levaram ao golpe de 64. A implantação da reforma de base seria a implantação da reforma agrária. Morre Getúlio, é derrubada, é lançada ao sol a bandeira da reforma agrária, da reforma de base, e o que é que acontece no Nordeste? Rebentam em Pernambuco e na Paraíba as ligas camponesas. As ligas camponesas vão encontrar sua causa, assim, nesse corte que quiseram dar na evolução da legislação trabalhista, porque se os trabalhadores rurais não reagissem, a legislação trabalhista seria cortada antes de chegar ao homem do campo. João Pedro Teixeira estava dentro desse processo. Foi um líder dentro dos trabalhadores rurais, lutando por quê? Pela extensão da legislação do trabalho ao homem do campo e pela reforma agrária. João Pedro Teixeira instalou dentro da Associação dos Trabalhadores Rurais de Sapé um serviço somente para tirar a carteira de trabalho dos trabalhadores rurais. Elizabeth sabe muito bem disso. Havia uma moça lá em Sapé que cuidava única e exclusivamente de trazer os trabalhadores para aqui para tirar a carteira do trabalho.
E a reação das classes conservadoras e dos latifundiários foi imediatamente em cima desse setor, extinguindo esse setor. Assim que rebentou a Revolução de 1964, com a proteção inclusive das Forças Armadas, os latifundiários da Paraíba se organizaram e saíram grupos armados pelo interior de Sapé, de Pilar, de todo aquele município daquela região, para arrancar dos baús das casas dos homens do campo a sua carteira do trabalho. Eu vi pessoalmente o depoimento de um senhor de engenho, no Engenho Corredor, onde nasceu Zé Lindo Rego, me dizendo que ele mesmo participou de um grupo organizado pelo doutor Aguinaldo Veloso Borges, que saiu pelo campo para tomar as carteiras do Ministério do Trabalho e dos trabalhadores rurais. Ele saiu de casa em casa, tomava a carteira do Ministério do Trabalho, levavam para o engenho e botava aquelas carteiras, fazendo um monte de carteiras do Ministério do Trabalho, botava álcool e tocava fogo. Era para extinguir realmente o direito trabalhista do homem do campo, para extinguir da mentalidade dos trabalhadores rurais a força, o ímpeto, a coragem de defender e de reivindicar os seus direitos. Eu queria dar esse depoimento para a gente compreender melhor as causas das ligas camponesas, de que nos falou a Elizabeth, dando um depoimento tão vivo e tão importante. Muito obrigado. Então, nós temos tido nessa sessão, a respeito do depoimento de Elizabeth, a situação das ligas camponesas, em particular as ligas da Paraíba e de Sapé. Tivemos, então, mergulho no processo que Elizabeth nos narrou, do que foi ela protagonista, juntamente com João Pedro, juntamente com Pedro Fazendeiro, juntamente com João Alfredo e tantos outros e outras. E tivemos também esse lance da história, das raízes geográficas e também históricas, e agora temos que buscar ver o lado da continuidade. As ligas camponesas, nesses 10 anos de sua atuação, não tiveram o tempo que tem, por exemplo, movimentos do campo de hoje, como o MST, como movimentos pequenos agricultores, como o movimento dos atingidos por barragens, como o CPT e outros tantos movimentos sociais do campo. As ligas camponesas constituem uma matriz desses movimentos de hoje, que têm tido uma longevidade bem diferente das ligas com seus 10 anos. Por isso mesmo, esses novos movimentos têm buscado também investir muito no processo formativo. As ligas tentaram, mas tiveram pouco tempo e recursos nessa direção. E a gente nota que hoje o processo de continuidade, não somente das ligas, mas das lutas camponesas anteriores na Paraíba, no Brasil, na América Latina, isso tem continuidade. Não apenas nesses movimentos, mas também em iniciativas muito próximas da gente. A gente sabe que aqui mesmo, em Barra de Antas, está sediada aquela iniciativa da ONG Memorial João Pedro Teixeira. Isso é um sinal de que a memória continua viva. Essa mesma iniciativa da ONG Memorial João Pedro Teixeira, que está em processo de organização bastante avançado, embora tenha poucos anos, e que agora prepara a organização dos 50 anos do assassinato de João Pedro Teixeira, a acontecer já no próximo dia 2 de abril de 2012, e, ao mesmo tempo, cuida do tombamento da casa em que moraram Elizabeth Teixeira, João Pedro Teixeira, sua família, para que aquilo também se torne não apenas uma memória viva, mas também um centro de formação para a juventude daquela região. Então, a gente observa, são elementos de continuidade que isso vai tendo. Não se trata apenas de fazer uma memória do passado, mas saber que esse passado continua vivo e uma herança viva das lições tiradas das ligas camponesas da Paraíba, da Liga de Sapé e também daqueles movimentos que hoje dão continuidade a essas ligas camponesas. Então, a gente está vendo com um registro importante de que há uma história em processo.
há uma história que não ficou no passado. Acho que Dona Elizabeth fica também contente em saber de que muitas iniciativas de lutas hoje estão acontecendo como continuidade do trabalho que ela, João Pedro Teixeira, Pedro Fazendeiro, João Alfredo, tantos companheiros e companheiras plantaram no passado. Então, acho que é um momento de alegria para ela, eu sei disso, de saber que hoje essas lutas continuam. Inclusive, em relação à história da própria Elizabeth. Já falamos aqui do livro, Eu Marcharei na Tua Luta, um livro que teve a iniciativa de colegas nossos da UFPB, a professora Rosa Godoy, que já esteve aqui também, a professora Neide Miele, a professora Lourdes Bandeira. E é exemplo desse livro que recompõe a história sob entrevistas feitas com a própria Dona Elizabeth Teixeira, a outras figuras que continuam. Inclusive, na juventude temos a iniciativa de Isabelle Mendes, que busca retratar com outro olhar a trajetória de Dona Elizabeth Teixeira, enquanto cidadã, enquanto mulher, enquanto dirigente das Ligas Camponesas de Sapé. De modo que a gente fica muito contente com uma sessão como essa, porque registra fatos do passado, em sua causalidade, em seu processo, mas também, evidentemente, na continuidade que hoje se faz presente e viva a partir de várias iniciativas que se espalham por aí afora. Agradeço de coração e a menina que me fez o convite, meu muito obrigada. Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos e dizer aqui que a menina, né, já não tem mais como ser. Eu quero agradecer essa gentileza, mas na verdade temos muitas meninas também nesse grupo. São as nossas estudantes do curso de História, do curso de Arquivologia, do curso de Serviço Social, né? Então predomina as meninas, mas também temos um menino, um aluno também do curso de História e de Comunicação. Muito obrigada a todos por estarem prestigiando esse nosso encontro com Dona Elizabeth Teixeira. Muito obrigada.